Onde queres revólver, eu sou coqueiro. Onde queres dinheiro, eu sou paixão. Onde queres descanso, eu sou desejo. Onde sou, sou desejo, queres não. Onde queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, eu sou o chão. Onde pisas o chão, minha alma salta. E queres liberdade na perdão. Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez. Onde vejo, não vislumbro razão. Onde queres um lobo, seu irmão. Onde queres cowboy, eu sou chinês. Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor do querer. Onde queres o ato, eu sou espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres livre decassílabo. Onde buscas o anjo, eu sou mulher. Onde queres prazer, eu sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres o lar, revolução. Onde queres bandido, eu sou herói. Eu queria querer te amar, amor, construirmos docíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor. Mas a vida real e te viege, e vê que se lá do amor me amou. Eu te quero e me queres como eu sou, não te quero e não queres como és. Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor do querer. Onde queres o ato, onde queres comício frio perfeito, onde queres romance e rock and roll, onde queres a lua, eu sou o sol, onde a pura natura, o inseticídio, onde queres mistério, eu sou a luz, onde queres descanso o mundo inteiro, onde queres quaresma, fevereiro, onde queres coqueiro, eu sou o opus. O quereres o estar e sempre é fim, o que é de mim tão desigual, querer-te bem, querer-te mal, mal quereres assim, infinitivamente pessoal, e eu querendo querer sem ter fim, e querendo aprender a chamar o total do querer, do que há e do que não há em mim. Caetano Veloso. Olá, meus amores, meus queridos, amantes da literatura, da arte, da música. Sim, aqui temos mais um episódio, mais um vídeo de nosso projeto Dois Dedos de Prosa e Poesia. Aqui é o professor Jonatas, se aproxime, venha conosco entender um pouquinho da poética musical de Caetano Veloso. Pois então, quem foi Caetano Veloso? Grosso modo, foi o artista que surgiu nos anos 60, na efervescente anos 60 da cultura brasileira, na época do cinema novo, na Bahia. Caetano Veloso é baiano, da província da Bahia, em 1942, mas bem jovem ainda, aos 20 anos, na efervescência cultural daquele período, por exemplo, nos festivais da Record, festivais de música, por exemplo, fez parte. Tá? Também foi um período de muito problemático, que foi da ditadura militar. Em 68, concedeu os festivais, foi também o endurecimento do regime militar. Em 64, começou a ditadura, e em 68 veio o ato institucional número 5, o AI-5, que ficou mais forte na ditadura, mas mais perpendicular, vamos dizer assim, ou melhor, paralelo à efervescência cultural, tinha essa ditadura. E o que tinha vindo de cultural e interessante do Caetano e dessas poéticas é simplesmente que ele, junto com outros artistas, na época, inclusive poetas da chamada poesia marginal, como Torquato Neto, fizeram uma amálgama, uma junção de culturas entre a música e a literatura, entre a poesia e a literatura. Mas outra junção também era tentar abarcar, misturar, fazer uma bela de uma mistura entre a chamada cultura europeia, a cultura de fora, a cultura pop, com a cultura popular brasileira, com a cultura nacional. Meio que retomando, vamos dizer assim, um certo tipo da primeira geração moderna, por exemplo, do Oswald de Andrade, com sua antropofagia, procurou trazer esses elementos agora dos anos 60, no auge da cultura pop, no auge do rock, com Beatles, Rolling Stones e outros músicos, outras bandas importantíssimas, Kinks na Inglaterra, por exemplo, também, e os Allman Brothers, Janis Joplin, Jimi Hendrix
e de vários outros artistas que estavam na efervescência do rock, no auge do rock, né, como Contestação, da cultura hippie, por exemplo. Tudo isso, o Caetano Veloso e outros artistas, no caso o Caetano Veloso, um artista e um intelectual, até sim, intelectual, bastante inquieto, viu essa efervescência cultural, né, de Bob Dylan, né, por exemplo, nas suas canções, né, no folk, né, americano, e trazer para a cultura popular brasileira, ao baião, né, ao maracatu, né, na Bahia, da Bahia, de São Paulo, samba, né? Pois então, mas também a cultura chamada popularesca, né, forma de preconceito de certa maneira, a cultura de massa, de que tocava nos chacrinhos, nos programas de auditório, por exemplo, e especialmente, por exemplo, também no auge que tem a ver com rock lá de fora, que foi a Jovem Guarda, de Roberto Carlos, os Blue Caps, né, o Erasmo, a Vanderleia, etc. Então, essa caldeirão cultural tenta se juntar numa só, vamos dizer, panela, para alguns é digesto, para outros deliciosa ou exótica, que é o caldeirão tropicalista. Mas o amálgama entre as diversas formas de cultura, de manifestação cultural, inclusive aí o cinema, inclusive aí as músicas populares, tradicionais, folclóricas, vamos dizer assim, com a cultura pop, cultura de massa, chamado, há também outro tipo de mescla, que é a intersecção entre música e literatura, no caso, música e poesia, duas poéticas que se juntam ali, né? A música tem a ver, como eu falei, com esses elementos da bossa nova, por exemplo, né? O Caetano foi um grande fã, é um grande fã de João Gilberto, né? Da bossa nova, com a inovação de mistura, que também misturou o samba com o jazz americano. Né? Aí o que acontece aqui de um contexto mais musical, com uma pegada mais intelectual, no sentido de grandes músicos, etc. Caetano Veloso era músico, mas era também um intelectual voltado também para as letras, né? Um grande leitor, então uma sensibilidade poética muito forte, muito grande. Ele e outros autores daquela época, por exemplo, que surgiram, então seus amigos, colegas, como o Gilberto Gil, o Tom Zé e vários outros, mas também, que não era da Tropicália, mas também trouxe isso, que foi Chico Buarque de Holanda, que foi seu grande amigo também na época, né, mas muitos consideraram como rivais e tal, porque tinham estéticas diferentes e tudo, mas que naquela efervescência tudo fazia parte desse momento histórico ali, de uma grande efervescência cultural e artística daqueles jovens artistas, compositores, né, músicos. Pois então, ainda tinha o reflexo do concretismo ainda de Augusto de Campos, por exemplo, os irmãos Campos, né, que o Caetano Veloso também gostava muito, né, e trouxe também um pouco para a música, e a poesia marginal, né, de vários poetas de acaso, e principalmente Torquato Neto, que contribuiu inclusive algumas canções, como por exemplo Geleia Geral, né, de Gilberto Gil, né, para a música. Pois então, esse amalgamento entre a chamada alta cultura e a baixa cultura, cultura popular, cultura erudita, cultura pop e cultura popular, né, vai ser, e música e literatura, no caso, é que vai ser o grande achado dessa música. E onde entra, então, Caetano Veloso propriamente? No que se insere Caetano Veloso como artista, músico, mas como poeta. Bem, assim como ele tenta agregar as culturas, várias formas de cultura ou manifestações culturais, né, na música, no cinema, nas várias linguagens, também na sua poesia ele tenta agregar, através de um olhar mais aberto possível para o mundo, então bastante globalizado pela cultura americana. Aí o que acontece? A cultura norte-americana ela tem uma influência muito grande, então, especialmente naquele período, no auge da influência norte-americana na cultura. Então, Caetano, o que acontece? Que ele faz?
ele junta esses elementos, tanto da cultura, etc. e tal, como também na sua poetagem, para suas letras de música, vários elementos, os nomes, as coisas, né, para tentar absorver com o olhar, digerir, vamos dizer assim, com o olhar, para trazer a nós esse olhar, um olhar fragmentado sobre a realidade. Na sua música, que primeiro a primeira música famosa que ele surge, por exemplo, foi Alegria, Alegria, que ficou também famoso como Silêncio Sem Documento, né? Em que ele faz justamente uma descrição do sujeito lírico, né? Do olhar que ele vaga, né? Como se fosse um flaneur, flanando pela cidade e vendo vários elementos, e lembrando de vários elementos, né? Da sua realidade. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, num sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em cara de presidente, grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bumba e Brigitte Bardot. O sol das bancas de revistas me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Então esse olhar desse sujeito, né, colocado em vários elementos ali, em várias coisas, de pessoas, a Brigitte Bardot, né, o cinema, a Cláudia Cardinale, o presidente da República, o Planalto, etc., o telefone, sem fome, sem telefone, por exemplo, junto a esses elementos dísparos, né, vai ser um tom dessa poética do Caetano, de juntar esses elementos. A música que dá nome justamente ao movimento, que é a Tropicália, fica mais forte ainda desses elementos, né? A música Tropicália, né, que é um grande exemplo nesse momento, de que Caetano Veloso coloca, tenta sintetizar na sua música, poesia, os elementos da cultura brasileira, dos símbolos ou signos da cultura chamada cultura nacional, né? Como, por exemplo, a mulata, a mata, o sertão, mas elementos também contrastantes, né? Eu inauguro um movimento, oriento o carnaval, inauguro um movimento do Planalto Central do Brasil, viva a bossa, viva a palhoça, um bate-terra numa piscina com água azul de amarelina, com aquele brisa e fala no destino e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando até na primavera, em jardins, tarde ter sobre os girassóis. O monumento é bem moderno, ensinado no modelo do meu terno, que do mar vai para o inferno, meu bem. Então tem vários elementos aí de bossa nova, de jovem guarda, que tenta juntar, de fome, de miséria, de uma criança estende a mão, uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Então, imagens desoladoras por um lado e belas por outro, né? Que tudo constitui essa contradição toda que é este país. O Caetano um poeta, artista bastante sintonizado com a cultura e com a realidade do país, então ele traz isso para a sua poética, né, tentando abarcar tudo isso, a alegria e a tristeza do povo brasileiro, da realidade do país. Tá? Então ele saúda essas contradições, né, vendo do que é de belo e de feio dito nessa cultura desse país. Pois então, essa contradição está presente, por exemplo, nos diversos versos que eu citei, né, o Quereres, né, que é um dos mais bem elaborados poemas, canções de Caetano, especialmente como poemas, sobrevive muito bem como poesia, né, e isso é muito importante, que é outro elemento muito importante para buscar em relação ao Caetano Veloso. Que elementos podemos, ou então que situações podemos colocar mais em relação ao Caetano Veloso? A sua contribuição é a junção entre poesia e música. Sobre dois aspectos importantes de analisarmos. Um sobre o aspecto, vamos dizer assim, vamos colocar aí positivo e vamos chamar assim de negativo por outro. Vamos lá. O que foi de Caetano Veloso, a sua geração de grandes compositores de música popular, foi que eles trouxeram, através de vários elementos da influência da leitura de outros poetas, de Bob Dylan lá nos Estados Unidos, né, de serem grandes leitores, né,
Então, o que acontece? Trazem essa bagagem cultural, essa bagagem literária para a poesia, ele, e no caso também o seu, que normalmente se coloca muito em contraposição a ele, o Chico Buarque, nesse aspecto, eram amigos, né? E eles também trazem essa riqueza da música popular, né, da canção popular, para a literatura, no caso como poesia. Isso foi muito enriquecedor para a nossa cultura, foi muito enriquecedor para o nosso país, nesse sentido. Tá? Porque colocou em alto nível, em altíssimo nível, a nossa cultura, no caso a nossa música, né? Que além de ser belas canções, eram também, pode também ser lido como grandes poemas, pelo seu senso de construção poética, literária, né, do vocabulário, das suas ideias colocadas. Então, nesse sentido, tá? Então, nesse sentido, essa contribuição foi imensa. Tá? E colocou num altíssimo nível, como já vinha, claro. O Noel Rosa, por exemplo, nos anos 30, 40, compôs grandes poemas, outros sambistas também, né? Mário Lago, ou poesia e música, Cartola, maravilhoso Cartola, com poesia e música, um grande lirismo, grandes composições, né, literárias e musicais. Isso foi muito importante. Por outro lado, também tem que observar de outra maneira, que foi a questão de talvez uma supervalorização do papel desses artistas, como Caetano e Chico, como fossem os grandes poetas da nossa literatura, e acabamos não dando dimensão que eles realmente são cantores populares, que ocidentalmente também fazem belos versos e belas canções com belas letras. Tá? Isso tem que ter uma dimensão mais exata do que eles representam. Né? Nem superdimensioná-los, né, como grandes artistas, como grandes poetas, né, apenas como poesia, mas também não diminuí-los por conta de serem letras de música, como serem canções. Até porque, também é uma coisa importante elaborar o seguinte, que a junção entre letra e música, entre poesia e o vocal, a performance vocal, que é a poesia, a poética do canto, né, ela sempre teve na história da humanidade. Nós sabemos desde a Grécia Antiga, né, com os coros do teatro grego, como a melopeia, né, na poesia lírica lá de Safo, por exemplo, que era cantada, recitada com instrumentos e tudo. Depois vem essa tradição também forte no trovadorismo europeu, especialmente no caso português, da França, né, das cantigas de gestas, eram essencialmente populares e musicais. E a partir da modernidade, no caso do disco, né, da cultura fonográfica, também trouxe isso, a canção, né, com a letra, o bardo cantando, né, o poeta cantando, o cantor, né, performando, né, junto com suas letras. Então, isso aí também, essa faz parte de toda uma tradição que não podemos colocar de fora e separar letra e música, poesia e literatura, ou poesia e música, como se fossem duas coisas distantes. Não. Então, essa foi a grande contribuição. Mas que, por outro lado, não podemos deixar de ver que são instâncias diferentes que têm que ver no seu devido lugar. Caetano não é Cabral de Melo Neto, nem Drummond. São instâncias diferentes, são poéticas diferentes. Nem necessariamente superiores, nem necessariamente inferiores. Isso é muito... Bem, e só para vamos tentarmos fecharmos aí, qual é a contribuição até hoje para a nossa cultura, para o Brasil, do Caetano e da geração de artistas de sua época, seus amigos, Gilberto Gil, né, de outros artistas, Chico Buarque, por exemplo. Primeiro, de terem uma noção de abarcarem um país, abarcarem um mundo, né, trazendo uma riqueza de olhar sobre o nosso país. Então, são artistas que eles viram o mundo, no caso a realidade brasileira, né, o que nós somos, etc. e tal,
inserido dentro do contexto geral, né, e no contexto nacional, traduziram através de suas canções, de seus poemas, né, da alma nossa, do Brasil e do nosso como seres humanos. Né? Caetano Veloso, por exemplo, tem várias, como um grande poeta, né, ele vai tenta abarcar vários temas caros, não só ao Brasil, como no todo como seres humanos. Vai colocar temas, vamos dizer assim, chamam de metafísicos, como por exemplo o poema Tempo, 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 né, que é um poema belíssimo, né, que é do Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, tempo, 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 compositor dos destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Então, eu sabia que eu te digo tempo. Então ele se dirige ao tempo, né, um tempo com uma reverência, mas um tempo com um desafio a esse tempo, essa entidade metafísica profunda que nos cerca como seres humanos. Então, nós temos um poeta também que tem uma lírica de uma sensibilidade feminina, alguns poemas dele, especialmente o poema, a música Dom de Iludir, que faz uma contraposição, o olhar de Noel Rosa, a música Me venha falar da malícia de toda mulher, cada um sabe a dor e delícia de ser o que é, não me importe se a polícia venha, não me olhe como se a polícia viesse atrás de mim, calhe a boca, não calhe na boca, notícia ruim. Você sabe cantar, você sabe dizer tudo bem, você está, você é, você faz, você quer, você tem, você diz a verdade é seu dom de iludir. Tu não pode querer que a mulher vá viver sem mentir. E tu tem aí, tu disse que é o dono da verdade, mas calma lá, não é bem assim. Então, o olhar feminino aí interessante, que também está em Chico Buarque, também tem uma grande tradição de Chico Buarque, que é uma outra poeta que a gente pode falar depois, né? Mas, enfim, Caetano, essa semana está fazendo agora 79 anos, ano que vem 80 anos, Caetano, um homem que viveu plenamente a sua época, que nos diz muito hoje, que viveu os desmanches da sua época, na sua juventude, que foi exilado, teve que ir para a Inglaterra para partir do seu comportamento, né, tanto para a época imoral, desregrado, né, fora da caixinha, né, pagou por isso por um momento. Hoje ele continua produzindo, está escrevendo um álbum, está produzindo um álbum agora novo, inédito, deve sair este ano, o ano que vem no máximo, deve estar sendo um novo álbum aos 70 anos, né, ele, e vamos, e assim vai, continua o Caetano a dizer muito a nós, né, muitos não gostam, muitos têm antipatia, muitos, enfim, denigrem, enfim, mas faz parte, não gostam mesmo, enfim, mas enfim, ele continua sendo um grande artista que ele é, e um grande compositor e um grande poeta. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, um beijo em todos vocês. Compartilhem, curtem, comentem o nosso canal. Muito obrigado. Beijão.